E aí pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Camisa 20, começando aí mais um vídeo. Se você puder, deixe seu like, se inscreva no canal, acompanhe o vídeo até o final, que hoje vamos conversar um pouco sobre esse momento histórico do nosso basquete brasileiro. Beleza? Combinado? Então vamos pro vídeo. Como vocês viram aí na capa, hoje o vídeo nada mais nada menos é do que dela, né? Helena Todorovic, certo? Eu gravei um vídeo no sábado, onde a gente teve a estreia do NBB. O primeiro jogo foi o Fortaleza e o Vasco. Eu fiz a gravação do vídeo e tudo mais, porém estava em Brasília e lá eu não consegui fazer o upload do vídeo via tablet, né? Então acabei não conseguindo fazer a postagem do vídeo. Peço desculpas, né? E agora que eu retornei, né? Eu retornei segunda-feira para casa, né? Eu passei meio mal, fiquei mal segunda de noite, terça, fiquei super mal. E na quarta eu já, hoje no caso, tô zero bala. Ontem à noite eu gravei ainda o pós-jogo ali do jogo de estreia, né? De OKC e Houston Rockets. Se você não acompanhou, acompanhe lá. Vai estar lá, provavelmente vai estar aí nos vídeos recomendados aí para depois, certo? Eu coloquei o valor, a pontuação do KC errado também, peço desculpas, foi 125, não 124, que na hora de editar ali eu acabei não colocando, tá bom? Então peço desculpas também. Então vamos lá, vamos dar sequência no nosso vídeo. Primeiro falar que esse é um momento histórico, né? Esse primeiro jogo, ele foi um momento histórico, não somente quando a bola levantou, mas antes dele, né? E Helena Todorovic se torna ali a primeira técnica mulher a dirigir uma equipe da liga principal de basquete nacional, que é o NBB. Né? Ela veio aí como uma, uma grande, não digo aposta, porque o currículo dela, né, é um currículo muito vitorioso, é um currículo muito grande, mas ela veio como esse algo diferente dentro dessa liga que majoritariamente é comandada por homens, né? E quando eu falo isso, não quero dizer de nenhum viés político nem nada, mas é a constatação de um fato, né? Os técnicos brasileiros, em sua parte, aqui no nosso país, são homens, né? Mas que tem mulheres que trabalham ali, né, nas comissões e tudo mais, tal, mas uma head coach, né, dentro de uma equipe de basquete masculino é um cenário um tanto quanto peculiar, né? E foi isso que o Fortaleza Basquete Cearense apostou nessa temporada, né? O nosso querido Bial aí, que agora está cuidando dessa parte do basquete, decidiu trazer de novidade para essa temporada, né? E isso é um momento histórico antes mesmo da bola começar, porque ela se torna essa primeira mulher a dirigir uma equipe brasileira na principal liga de basquete masculina, ok? E também se torna histórico assim que a bola começa, quando a bola levanta, né? Porque ela se torna a primeira mulher a estar em um jogo, né? A comandar em um jogo de NBB, né? Ela se torna a primeira mulher head coach a comandar, né? Num jogo de NBB. E quando fecha o jogo também, ela é algo histórico, porque ela é a primeira mulher a vencer, né? A primeira mulher a ser head coach de uma equipe do NBB a vencer uma partida. Então, tudo que for envolvido, aí o nome de Helena vão ser momentos históricos, né? Muito pelo que por aquilo que representa esse fato, né, de termos uma mulher extremamente capacitada para dirigir uma equipe do mais alto nível do basquetebol brasileiro, né? E falando um pouco daquilo que eu ouvi, né, eu assisti o jogo do contra o Vasco e eu vi o condensado ali do jogo contra o Botafogo, né, nessa minha volta para casa, eu acabei não conseguindo acompanhar tanto, eu vi ali o condensado e tudo mais, né? Então vou começar primeiro com o jogo do Vasco, né? O jogo do Vasco foi um jogo onde o controle ele foi algo bem presente na equipe do Fortaleza, né? O jogo foi bem controlado do começo ao fim, tiveram algumas escapadas do Fortaleza e o Vasco tendo que correr o tempo todo atrás do placar, muito pelo fato do Vasco estar ainda em processo de reconstrução. O Vasco perdeu peças fundamentais desse time da temporada passada para esse,
como o Eugênios, o Paulic, né, o Marquinhos que se aposentou, né? Então a equipe ela está passando esse hiato, nesse processo de transformação, de achar uma identidade, né? E o Fortaleza ele inicia um novo trabalho, com uma técnica nova, com jogadores ali de um perfil de experiência muito legal, né? Que agora falta ter a química, os ajustes para poder conseguir fazer uma boa temporada, né? Os destaques desse jogo contra o Vasco, da equipe do Fortaleza, foi o pivô Alberton, né? Ele pegou aí 16 pontos, ele fez 16 pontos, pegou ali 9 rebotes, né? Ele participou muito bem do jogo, né? Junto com ele, teve o Dupré, né? Eu não sei se pronuncia Dupré ou o Dupree, né? Que é um americano que dita muito o ritmo do jogo, um armador que dita muito o ritmo do jogo, a intensidade do jogo, as ações envolvem muito a movimentação dele, então é um grande destaque, alguém para a gente ficar de olho, né? E o Golk é um chutador nato, então ele inicia o jogo, ele faz 14 pontos, né? Ele inicia o jogo ali chutando 3 bolas erradas e as próximas 4 que dá o total de 7 bolas chutadas, ele faz as 4 bolas seguidas, né? Mostrando o poder de fogo que ele tem. São arremessos bem complexos que ele tem, né? Tenta arremessos bem em cima marcado, mas você vê que é algo que ele treina para fazer, né? Ele chuta de formas parecidas quando está marcado, né, em movimento, progressão e tal, chuta com a mão em cima, chuta sozinho, então é alguém que a gente estar de olho, né? Alguém que vai ajudar muito a desafogar a equipe do basquete cearense, né, Fortaleza, nessa temporada, né? Então, esses são os 3 destaques da equipe do Fortaleza nesse jogo. Por parte do Vasco, a gente teve aí o Pedro Nunes, que se destacou com 20 pontos, o Basílio, que agora vai ter que puxar essa responsabilidade como titular também. Ele vinha no banco da temporada passada e agora vem começando os jogos aqui nessa temporada, fez 16 pontos, e o Magna fez 15 pontos, certo? Destaques em rebotes teve o Honorato, que pegou 7 rebotes, o Basílio também fez parte desse destaque de rebote, pegou 6, o Pedro Nunes pegou 5, né? E assistências a gente teve o Pedro Nunes com 9, o Basílio com 5 e o Zibete com 5. Né? Então foi um jogo ali que terminou em 10 pontos, um jogo extremamente controlado para a equipe do basquete cearense, basquete Fortaleza, Fortaleza Basquete Cearense, né? Esse é o nome certo da junção aí, né? E um pouco do jogo do Botafogo, foi um jogo um pouco mais equilibrado no placar, né? Um jogo que, que, que teve ali já um nível de confronto um pouco mais interessante dentro daquilo que foi os enfrentamentos do Fortaleza Basquete Cearense até aqui, né? Foi um desafio mais, mais alto ali comparado àquilo que o Vasco poderia impor nesse, nesse jogo, certo? O jogo ele acabou em 80-84, né? O Fortaleza consegue em 2 jogos as 2 vitórias, né? No jogo a gente já teve o da Silva como pontuador, que fez 27 pontos e também pegou 10 rebotes, a gente fez esse duplo-duplo. O Popovic que fez 5 no jogo passado e eu tinha no vídeo passado, o vídeo que eu coloquei, que eu gravei e não consegui postar, eu tinha falado muito da importância que ele ia ter nessa equipe da Helena, pois ele entende muito o que é o jogo da Helena, que a gente vai falar daqui a pouco, né? Ele fez 17 pontos, pegou 8 rebotes. Ele participa muito das ações de movimentação da equipe, né? Alguém que é bem presente nisso, né? E temos o Golk que também ali apareceu com os seus 12 pontos para ajudar. Vou até verificar aqui e ver quantas bolas de fora o Golk tentou nesse jogo. Foram. Hum, o gol que ele tentou 6 e acertou 3. Então é alguém que tem uma mão extremamente calibrada para os jogos, né? Então é alguém que vocês podem esperar muito essas bolas de desafogo, né? E a equipe vence aí por 4 pontos. Os destaques da equipe do Botafogo foi aí o Alcázar, que fez 22 pontos, o Marquardt fez 20 e o Dawkins que fez 12,
né, dos rebotes aí teve o Alcázar que pegou 10 rebotes, fazendo assim seu duplo-duplo, né, o Xavier que pegou 6 rebotes e o Mateuzinho que pegou 4 aí, né. O Mateuzinho também deu 8 assistências, o Mateuzinho muito participativo, né, alguém pra gente ficar bem de olho nessa equipe do Botafogo, né? Mas os destaques do jogo contra o Botafogo foram esses, né? E a gente vê ali a equipe do Fortaleza Basquete Cearense conseguindo o seu segundo triunfo nessa trip pelo Rio, né? Começou pelo Vasco, agora foi pelo Botafogo e o próximo jogo é amanhã contra o Flamengo, né? Agora eu vou falar um pouquinho dessa sequência, né? Essa sequência aí de 3 jogos no Rio. Começamos aí com um enfrentamento um pouco mais fraco, um pouco mais acessível e até bom de se começar quando a gente tá no início de projeto. É fundamental ter jogos como esse para a gente sentir o time, sentir a química e ir progredindo ao longo dos jogos, né? Quando a gente enfrenta equipes do alto escalão, né, como aconteceu com o Osasco, por exemplo, por mais que a gente entende que ainda estamos vivendo esse processo, né? A equipe do Osasco entende que está vivendo esse processo de adaptação a uma liga principal, de uma adaptação ao novo contexto de jogo e tudo mais, né? Mas começar com derrota nunca é bom, né? Isso pode mexer um pouco no anêmico do time, mas que o Inovecchio tenha isso em mente, né? Que é só um processo ainda, está no começo de um trabalho, está no começo do NBB, ainda tem muita coisa a acontecer. O NBB é um campeonato muito extenso, muito longo, então tem muita coisa a acontecer, né? E a sequência do Fortaleza foi uma sequência que, que foi boa, né, de acontecer, né? Pegar primeiro o Vasco, depois o Botafogo, e agora vai ser o grande teste de fogo com uma equipe do alto padrão. É uma equipe que investiu muito, uma equipe que tem jogadores de seleção, uma equipe que tem jogadores campeões de NBB, campeões da Champions League, né? Então é algo que vai ser um teste muito legal de se ver, né? Vai ser um teste muito legal de se ver, porque a Helena vai sentir agora o nível maior, né? Do que esse campeonato pode oferecer e ela vai ter ali uma margem de estudo um pouco melhor para o que vem pela frente, né? Conseguiu os 2 jogos, as 2 vitórias. E se perder esse jogo, né, já tem um saldo positivo de 2. Se perder esse jogo, beleza, né, um momento de olhar e analisar o que ela pode fazer para enfrentar equipes desse patamar, que é Flamengo, que é Franca, que é o próprio Minas, que é o próprio Brasília, que vai estrear hoje, né? Eu vou ver se existe alguma transmissão, que eu gostaria muito de assistir esse jogo. Eu tava lá em Brasília, eu queria eu vi lá que, tipo, se na minha estadia por lá ia ter a estreia do Brasília por lá, mas não, né? Eu fiquei só até a segunda. E o Brasília estreia hoje, na quarta, dia 22, às 8h30, se não estiver enganado, né? Mas agora vai ser um teste de fogo da Helena e ela vai conseguir ter uma medição do seu elenco, aquilo que ele pode oferecer, aquilo que ela tem como filosofia e como ela pode encaixar e encarar da melhor forma possível esses times da alta prateleira, né? E o impacto, agora falando um pouco do impacto que a Helena trouxe para a equipe do basquete Fortaleza, né? A gente já falou do começo de quanto isso é histórico e tudo mais, mas como o gabarito dela impactou nessa equipe do Fortaleza Basquete Cearense. Cara, ela é um perfil completamente europeu, não só por ela ser de lá, mas por beber muito da água desse basquete, né? Ela cresceu, né? Se desenvolveu como um profissional ali nas seleções, né? Como assistência nas seleções da Grécia, né? Se não tiver enganado da Eslovênia, né? Então ela tem muito desse basquetebol organizado. Você começa a ver no jogo sentindo que existe uma cara que ela quer colocar para essa equipe, né? No primeiro jogo, muitos mão a mãos com corta-luzes diretos, muitos bloqueios indiretos com as pegadas em pick and roll, né? Então ela gosta muito desse jogo de movimentação, né? Não gosta de ter a bola estática e jogando somente o 2 contra 2, o pick and roll parado, né? Ela gosta de gerar situações de desequilíbrio antes de atacar em ações ofensivas no 2 contra 2. Né? Então ela gosta muito disso, né?
e ela aproveita do Golki para também fazer as saídas em bloqueios indiretos de chute, né? Devido às proporções, é claro, mais ou menos o que acontece com o Klay Thompson, né? Com as equipes que tem o Klay Thompson costumam usar em momentos do jogo, né? Os bloqueios indiretos para pegar ele em chutes rápidos, né? É o que acontece um pouco com o Golki aqui, né? Mas a gente consegue ver um perfil claro, assim, de uma equipe. Tem dois armadores que são extremamente agressivos à cesta, então não existe um armador que monopoliza muito a bola e concentra as ações, como por exemplo é o Moji com o Ruivo, né? Que as ações do time passam muito por essa qualidade cerebral que ele tem, mas aqui no Fortaleza não. O que faz a equipe se mover, a engrenagem que faz a equipe se mover, é muito daquilo que a filosofia de jogo que ela está impondo o time, que ela impôs para o time, vai gerar. Né? Então a gente vê muitas movimentações rápidas, chegadas em mão a mão, seja para um lado, seja para o outro. Dificilmente você vê um armador centralizado com a bola. Né? Ela espaça bem a quadra com quatro abertos e fazendo com que o Alberton seja esse cara que rotacione nos piques de um lado para o outro, né? Tanto o da Silva também. Então é uma equipe que tem muito para crescer ainda, né? E a gente vai se divertir muito assim. Se eu fazer uma um veredito do que pode ser esse jogo, esse estilo de jogo da Helena, vai ser um jogo muito divertido de assistir, né? Porque é uma equipe que se propõe a jogar em um nível muito organizado e uma equipe que não tem medo de se lançar a pressões individuais quando precisa, não tem medo de se lançar a pressões por zona quando se precisa. A gente viu eles marcando muito também essa 1-2-1-1 em larga e dobra e enfim, né? é, o europeu não tem muito essas amarras de quando precisa marcar pressão individual, marca, quando precisa marcar pressão zona, vai lá e marca, quando precisa marcar zona atrás, marca também, quando precisa marcar individual, marca também. Então é uma escola extremamente adaptável ao nível de aquilo que o adversário pode oferecer. Então, esperem jogos muito bons aí dessa equipe do Fortaleza Basquete Cearense, né? E eu acho que é uma projeção, se a gente fazer desse primeiro ano de trabalho, eu acredito ali bater em meio de tabela, né? Eu acho que vai ser uma equipe que pode oscilar, né? Pode oscilar, porque um trabalho do início tem as suas oscilações, né? Tem as suas adaptações, tem pontos a se corrigir, tem pontos a melhorar. Então eu creio que para essa, para essa primeira parte aí, para esse primeiro ano de NBB, pode bater ali, talvez, em um Super 8, indo bem no Super 8, né? Tentando conseguir a vaga direto. Podemos surpreender uma das equipes que não tá lá no alto, na alta prateleira, mas que se bobear vai beliscar alguma coisa, né? E é uma equipe pra gente ficar de olho, né? É uma equipe pra gente ficar de olho, pra gente desfrutar, pra gente ver como que funciona essa, esse trabalho da Helena aqui no Brasil. E Helena que curtindo aí bastante o Brasil, né? Postou foto lá no Rio, foi assistir o jogo, acho que do Flamengo e do Palmeiras. Então é uma troca aí, né? Ela aproveita, curte, conhece esse nosso Brasilzão belo aí, e ela nos traz e devolve um ótimo um prato cheio de basquetebol para nós que somos amantes dessa bola laranja. Combinado, pessoal? Muito obrigado por tudo, muito obrigado para você que assistiu até aqui, um vídeo mais extenso, né? Eu gosto de falar bastante, né? E é isso, pessoal. Tamo junto, fiquem com Deus, até um próximo vídeo e tchau, tchau.